Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Nós vamos começar nosso dia com mais um dia na nossa caminhada, nos nossos estudos, trazendo assim serenidade, paz e confiança para o caminho, amém? Vamos começar orando. Senhor nosso Deus, hoje nos traga-se um coração ensinável, para que possamos compreender como viver a vida do Teu reino aqui na terra, que possamos ter sabedoria e discernimento no nosso caminhar. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus amores, então nós damos continuidade no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo... Na verdade, a gente está nas notas explicativas, tá bom? Então, nós estamos lá nas notas explicativas. Quem está com essa versão da Bíblia, estamos na página 1706. Notas explicativas de capítulo 5, de 1 a 16. Cenário, bem-aventuranças e testemunha do reino dos céus. Em suas bem-aventuranças, Jesus faz pronunciamentos a multidões e aos líderes religiosos e dá instruções aos seus discípulos a respeito da natureza da vida no reino. Versos 3 a 12. Ele prossegue com duas incisivas metáforas sobre sal e luz, para ilustrar o impacto que os discípulos terão sobre o mundo à sua volta. Versos 13 a 16. 5.1. Monte. De acordo com a tradição, o local desse sermão, embora Mateus não identifique com precisão, é acima de Tabá, perto de Cafarnaum, em uma cadeia de montes a noroeste da cidade, com uma magnífica vista do Mar da Galileia. Uma igreja com 20 séculos marca este lugar hoje, embora na parte de baixo do monte, em Tabá, haja requisitos de uma pequena capela bizantina, provavelmente do século IV, em homenagem ao sermão. Esse cume também é provavelmente o lugar deserto para onde Jesus foi, 14:13, e compare também Marcos 1:35. E o monte ao qual Jesus subiu, Mateus 14:23, 28:16, se assentou. Os mestres do judaísmo geralmente ensinavam assentados, compare 23:2, uma posição regularmente adotada por Jesus. Compare também 13, de 1 a 2, 15:29, 24, 3 a 4 e 26:55. 5:2. Enquanto estava assentado, Jesus, abrindo sua boca, uma expressão judaica que consta no texto grego, passou a ensiná-los, isto é, ensinar seus discípulos que tinham ido até ele. Verso 1. Discípulos, do grego aprendizes, eram aqueles que assumiram um compromisso com Jesus como o Messias. As multidões eram compostas daqueles que estavam curiosos e muitas vezes maravilhados com seu ensino e ministério. 7, 28 a 29. Mas que em sua maior parte ainda se mantinham neutros e descompromissados. 5:3. Bem-aventurados, muito mais do que um sentimento temporário ou circunstancial de felicidade, este é um estado de bem-estar no relacionamento com Deus que pertence àqueles que respondem ao ministério de Jesus. Os pobres em espírito são aqueles que reconhecem que necessitam
do auxílio de Deus. Deles é o reino dos céus. O reino pertence aos que confessam sua falibilidade espiritual. Sobre o contraste com as 7 primeiras bem-aventuranças. Veja a nota 23, 13 a 36. 5, 3 a 12. Todas as bem-aventuranças se iniciam com bem-aventurados. Elas são chamadas de bem-aventuranças por causa do latim abençoado, feliz. Veja a nota no verso 3. Essas breves declarações resumem a essência do Sermão do Monte. 5.4. Os que choram. As perdas espirituais, emocionais ou financeiras resultantes do pecado devem levar ao pronto e a um anseio pelo perdão e cura divinos. Compare também 2 Coríntios 7:10. 5.5. Os mansos. Compare 11:29. São aqueles que não se impõem sobre os outros a fim de promover seus próprios interesses com base na força, mas que, não obstante, herdarão a terra por confiarem que Deus tem o controle sobre os resultados dos acontecimentos. Compare Salmos 37:11. 5.6. Os que têm fome e sede de justiça reconhecem que Deus é a fonte suprema da verdadeira justiça, que de tal forma que anseiam que o caráter justo de Deus fique evidente na vida das pessoas na terra. Eles serão saciados por haver respondido ao convite de Deus para se relacionarem com Ele. 5.7. A bondade e o perdão que os misericordiosos mostram aos outros também serão mostrados a eles. 5.8. Os limpos de coração são aqueles cuja busca por pureza e retidão afeta todas as áreas da vida. Verão a Deus. Observe o cumprimento disso em Apocalipse 22:4 e confira a nota em João 1:18. Em contraste com as tradições judaicas que enfatizam exageradamente a pureza ritual externa, Jesus ensinou que o mais importante era a pureza de coração. Confira a nota em Mateus 5:28. 5.9. Pacificadores. Aqueles que promovem a paz messiânica de Deus, do hebraico shalom, bem-estar total, tanto pessoal quanto em comunidade. Receberão a recompensa final de serem chamados filhos de Deus. Veja a nota em Gálatas 3:26. Porquanto refletem o caráter de seu Pai Celestial. 5.10. Os perseguidos são aqueles que foram tratados injustamente por causa da sua fé. Deus se agrada quando seu povo mostra que o valoriza acima de tudo no mundo. Isso acontece quando seu povo corajosamente se mantém fiel em meio à oposição por causa da justiça. E nós vamos parar aqui e vamos para a nossa analogia. As bem-aventuranças são como o perfil espiritual de quem vive no reino de Deus. No reino de Deus, enquanto o mundo valoriza a força, os status e a autossuficiência, Jesus aponta para um outro caminho, pois é dentro do reino de Deus que o nosso caminho verdadeiro está. Jesus reconhecer que precisamos reconhecer a própria necessidade, que são os pobres em espíritos. Então, reconhecer a nossa própria necessidade, o que nós precisamos no dia de hoje, o que precisamos vivenciar, que se a gente for olhar para o dia a dia, seria sermos mais humildes, mais gentis conosco mesmo, mais amáveis,
trabalhar, né, nosso auto-perdão, nossa autoconfiança, nossa autoestima. Desejar justiça, fome e sede. Confiar em Deus, sermos mansos. Quando a gente deseja justiça, o que é justo para comigo e para com o meu próximo. Confiar em Deus, sermos mansos, termos fé, mesmo que nós não conseguimos ver uma luz no final do túnel, mas Deus sabe já. Então, que possamos confiar mais, permitir que Ele direcione a nossa vida. Agir com misericórdia, buscar pureza no coração e promover a paz. Então, quando a gente pensa não só em nós, mas também no próximo, quando a gente busca ter mais pureza no nosso coração, a gente consegue trazer paz não só para nós, mas ao nosso redor também. É como se Jesus estivesse dizendo: o reino não começa do lado de fora, mas do lado de dentro. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, né? A cura, ela acontece de cima para baixo e de dentro para fora. Quando você recebe de Deus, ela precisa primeiro curar dentro de você, para depois ela conseguir curar fora de você. Amém? Quando o coração é alinhado com Deus, a vida ao redor também começa a refletir a luz. Essa frase é muito bonita, porque quando a gente está com o nosso coração alinhado a Deus, a vida e tudo ao redor também reflete essa luz. Então, quando a gente tem Deus no nosso coração, quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente começa a vivenciar dentro do reino de Deus, o nosso caminho também começa a fluir. O primeiro alinhamento que a gente tem que ter é com o Pai, para depois a gente se alinhar com a matéria. Porque a matéria pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele e é a Ele que a gente vai, é com Ele, na verdade, que a gente vai caminhando. Então, quando a gente se alinha a Deus, tudo começa a fluir. Amém? Vamos orar? Vamos mandar luz, a princesa tá bem, tá passando noites boas, dias bons, recuperação dela tá excelente, né? Com a mãezinha dela, a terapeuta, trabalhando nela todo dia. O Lucas, eu não tive notícia dele, vou procurar saber hoje como que tá. Ele tava no hospital, mas já tava bem melhor, então a gente vai continuar ainda orando. Então que esses minutinhos de oração vá até o Lucas, continue abençoando a todos nós também. Pai amado, forma em nós um coração manso, misericordioso e pacificador. Abençoa nossos familiares e ajuda-nos a viver como testemunhas do Teu reino, para que assim possamos testemunhar para fora de nós as bem-aventuranças do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que todos possamos ter um ótimo sábado, que possamos caminhar aí nesse trajeto que nós temos chamado de vida e que possamos assim nunca esquecer: Deus vai à frente, Jesus ao nosso lado, o Espírito Santo nos dando impulso e assim os anjos do Senhor nos guardando, nos protegendo e nos auxiliando nessa caminhada. Assim como o Pai olha por todos nós, precisamos também olhar por nós, para que assim seguimos um caminho pleno.
Amém. Uma ótima manhã para todos e até amanhã.